Fala aí, gente, mais um vídeo aqui no canal Indoraptor Studios. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer meio que um compilado aqui dos dinossauros que foram descartados do primeiro Jurassic World, de Fallen Kingdom e de Dominion. Eu vou citar só alguns, porque são muitos dinossauros que foram descartados. E também não vai fazer sentido eu falar de todos, porque uns foram descartados em um filme e depois apareceram no outro. Então não ia fazer sentido. Eu vou falar aqui dos que mais iam impactar nos filmes. E eu vou dar um spoiler: o nosso grandalhão de Barbatânia quase fez hat-trick. Vocês vão entender. Então fica até o final do vídeo, que tem também outros dinossauros incríveis que levaram um chato sumiço bravo na franquia. E se esses dinos aparecessem, todos os Jurassic Worlds iam ter um rumo completamente diferente. E é isso aí, gente, bora lá pro vídeo. Cara, que filme nostálgico, pessoal. Jurassic World de 2015 é considerado, e não é só por mim, eu acho que por todo mundo, um dos melhores filmes da franquia e um dos filmes mais importantes de todos os tempos da franquia Jurassic Park, Jurassic World, porque foi graças a ele que muitas pessoas conheceram dinossauros, viraram fã da franquia. E também ele reergueu a franquia Jurassic Park, que tava no congelador, na geladeira. E cara, nem a Universal imaginaria o sucesso que esse filme fez. Até hoje é uma das maiores bilheterias de todos os tempos. E enfim, é um filme também muito bom. E também ele teve vários dinossauros descartados. O primeiro que eu quero falar aqui pra vocês, como eu já disse, não vai dar pra eu comentar todos, é só alguns dos principais do meu ponto de vista, os que ia ser mais efetivo no filme. Eu quero começar aqui com o Brachiosauro. Sim, o Brachiosauro estava nos planos iniciais para aparecer. Em específico, uma cena que eles aparecem lá com os protagonistas e os Brachiosauros estão lá de boa, né, sendo alimentados. Ia ser até uma referência ao primeiro Jurassic Park, essa cena. E ia ser uma cena bem legal, e pelo menos nessas artes, né, conceituais, a gente pode ver que os Brachiosauros iam ter uma coloração nova. Pelo menos nessas artes. E também uma cena que ele ia aparecer, aquela cena que o Zack e o Gray estão lá na girosfera e vê os Apatossauros. Sim, era pro Brachiosauro tá no lugar da Apatossauro, só que foi descartado. E também um dinossauro que foi descartado, mais um saurópode, infelizmente, que é o meu saurópode predileto, é o Camarasauro. O Brachiosauro foi descartado dessa cena, eles tinham uma ideia do Camarasauro aparecer, só que infelizmente foi cancelado e no final acabou sendo só o Apatossauro mesmo. Que vamos ser francos, foi até que bom, vamos ser sinceros. Outro dinossauro que foi descartado, que estava nos planos, dois de uma lapada só, o Dilophosauro e o Deinonychus. O Deinonychus não é de hoje, que já estava querendo aparecer na franquia, só que ambos foram descartados do filme. Ia ter uma cena, cara, bem legal, que ia aparecer vários herbívoros, que ia aparecer o Edmontossauro, o Diplodocus. Sim, o Diplodocus tava nos planos para aparecer nesse filme. Olha que legal, um dos saurópodes mais diferentes de todos ia aparecer nesse filme. Tem até algumas artes, alguns rascunhos, só que infelizmente eles tiraram. E ia aparecer também junto com ele um Galimimo, que era Canto dos Galimimos, se eu não me engano o nome. E o Diplodocus ia estar lá no meio com os Galimimos. Seria muito legal ver o Diplodocus, cara, muito legal mesmo. E uma cena que é um pecado. Isso é um pecado ter descartado do filme. Ia ser uma das cenas mais incríveis da franquia até nos dias de hoje. Que ia ser uma cena que simplesmente tá aí o rascunho. Ia aparecer 3 bichos marinhos em uma lapada só. Ia aparecer o Ictiosauro, o Cronossauro e o Plesiosauro, tudo nessa cena, pessoal. Sim, a gente tem uma cena que aparecer mais dinossauros marinhos, é assim que eu posso falar, dinossauros, e foi descartado. O Cronossauro já ia aparecer na franquia há um bom tempo, desde Jurassic Park 3 ele estava nos planos, só que foi descartado. E o Ictiosauro também ia ser um bicho bem interessante de se ver, e o Plesiosauro é icônico. Na versão final acabou aparecendo só o Mosasauro, que não é uma pena, né, porque o Mosasauro é incrível, né, mas ficou muito estranho também imaginar que só existia um Mosasauro de bicho marinho, né, em toda a franquia, e até hoje o Mosasauro aparece. Será que no Rebirth a gente vai ver esses bichos, cara? Eu sinceramente queria ver muito. O Quetzalcoatl ia aparecer também nesse filme. Teve os primeiros teasers lá de anúncio, e o Quetzalcoatl estava presente, e ele estava nos planos para aparecer inclusive naquela cena que os Pteranodon e os Dimorphodon destrói lá o parque todo, fica um caos, sabe? Aquela cena bem icônica que o Mosasauro aparece lá, come o Pteranodon, come a mulher que estava cuidando do Zack e do Gray. É uma morte muito trágica, e o Quetzalcoatl era para estar nessa cena. Aí imagina, pessoal, o estrago que os Pteranodon e os Dimorphodon já fizeram. Imagine se o Quetzalcoatl estivesse no meio.
Meu, eu não quero nem imaginar isso. Era capaz de ele cair até na porrada com o Mosasauro. Ai, ai, que caos ia ser essa cena, né? Mais caos ainda, mas descartaram o 4C4. Mas ele tava sim nos planos iniciais para aparecer no primeiro Jurassic World. O Microceratops ia aparecer nesse filme. O Gigantoraptor. Sim, a gente ia ter um dinossauro inédito na franquia. Só que esse aí, cara, levou um chá de sumiço bravo. Ele ia aparecer junto com os Microceratops. E esse Gigantoraptor é um bicho bem interessante, pra ser sincero. Só que infelizmente, cara, deram um chá de sumiço. O Coritossauro ia aparecer. Esse aí foi um dos que mais levou um chá de sumiço na franquia. O Edafossauro ia aparecer também, tudo nessa cena. Então essa é uma cena que ia mostrar muitos dinossauros, que eu não entendo que descartaram tudo isso. E também, como você já sabe, a gente ia ter um Velociraptor Red, que todo mundo sabe dele, e ia ser o mais forte, né, do Raptor Squad. Só que descartaram e não vou me aprofundar mais porque todo mundo conhece ele. Mas um que eu vou me aprofundar que ele merece é o Stegoceratops. Cara, desde essa época o Colin já estava apresentando os primeiros sinais que ele ia fazer porcarias na franquia, né? Infelizmente o Colin tirou o Stegoceratops do filme, que a desculpa dele é que ele ia roubar o papel do Indominus. Meu irmão, o filme todo é Indominus Rex, desde o começo, desde a abertura até o último cena do filme, tirando a Rex e Regina, é Indominus Rex. Cara, o que passa na cabeça do Colin imaginar que ele roubaria a cena da Indominus Rex? É incrível, cara. Ele é sim um bicho canônico. A Hasbro fez até toys dele e seria um herbívoro, cara, muito interessante de se ver, só que nunca vamos ver ele. Só acho que em jogos e toys da Hasbro, no mínimo. E ele aparece lá na cena do computador e infelizmente ele foi descartado. O Colin nessa época já estava dando os primeiros sinais que ele ia fazer um grande estrago na franquia, né? Muitos acertos e também o principal, muitos erros. O Colin é esse vai e vem e não tem jeito. Eu dou graças a Deus que o Colin não está nos planos aí para ajudar o pessoal no Rebirth. E enfim, o Stegoceratops foi um pecado ter sido descartado. Agora vamos falar de um filme que era considerado pelos fãs o mais fraco da franquia, só que chegou o Dominion anos depois e falou: meu, eu vou assumir essa posição. Muito doido para pensar também que as pessoas... Cara, eu até entendo, Fallen Kingdom, ele tem algumas partes que o filme é meio par. Isso é um fato, eu acho que, vamos ser francos, a melhor cena desse filme é o vulcão e também o Indoraptor, aí é mais pro meu gosto, porque é o mascote do meu canal, é o meu livro predileto. Mas é um filme sim nostálgico e também muito importante. Por que eu considero um filme muito importante? Porque também muitas pessoas viraram fã da franquia nessa época. E também foi aí, pessoal, que começou a era da Mattel. Foi aí que a Mattel começou a lançar os dinos. E eu nem preciso falar o resto. O resto é história. É só você olhar só a prateleira e você ver seus dinos da Mattel. Já tem uma proporção aí da grandeza que ela tá fazendo até hoje. Então não preciso nem falar, o resto é história, o que a Mattel fez. O primeiro é o Bepiãosauro. Sim, é esse dinossauro que tá aparecendo na tela. Ia ser uma cena que foi completamente descartada, que os personagens iam ficar presos em um ônibus. É bem aleatório isso, era um ônibus escolar e ia aparecer vários dinossauros lá em cima daquele ônibus. É algo bem incrível de pensar, acho que foi descartado por causa disso. Porque era um ônibus que tava a ruínas, ele quase caindo, os personagens estavam lá dentro e os dinossauros estavam passando por cima e ele não cai, ele só fica despencando. Então acho que aí eles descartaram por causa disso, porque viu que essa cena não ia fazer sentido. Mas enfim, ia aparecer vários dinossauros, inclusive ia aparecer esse dinossauro que tá aparecendo, que é o Bempiãosauro, que era um dinossauro inédito que ia fazer a estreia na franquia, só que descartaram. Eu não entendo, cara, seria legal, mas... eu entendo, que descartaram essa cena, porque assim ia ser uma cena bem forçada, assim como... Vamos ser sérios também, Fallen King tem muitas cenas forçadas mais do que essa. Mas não precisa descartar o bichinho, né, completamente. A gente nunca vai ver esse Bempiãosauro na franquia. E mais uma vez, vocês lembram dele, a Camarasauro. Ela ia aparecer na cena lá do vulcão, que inclusive essa cena ia ser muito mais dark. Ia mostrar dinossauros pegando fogo. Se eu não me engano, tem uma cena que foi descartada que o Gallimimus ia passar com a cabeça pegando fogo, se eu não me engano. A cena do vulcão ia ser muito mais pesada. E o Camarasauro ia estar lá, como a gente pode ver nessa arte aí conceitual. Infelizmente, cancelaram mais uma vez a Camarasauro, pessoal. Infelizmente. Coritossauro também estava nos planos para aparecer, inclusive naquela cena do vulcão. E o mais incrível é que ele ia ter uma cena cruel também, assim como os outros dinossauros.
Ele ia ser mais um dos dinossauros que ia sair pegando fogo. E é algo bem, cara, bem desrespeitoso, pra ser sincero. O bicho ia voltar depois de muito tempo. E a primeira cena que ele ia ter na sua volta era uma cena dele literalmente pegando fogo. Uma cena cruel. É um desrespeito. Eu não gosto que fazem isso com os dinossauros da franquia, desrespeito. Vou dar um exemplo, a Rex. A Rex é muito desrespeitada. Infelizmente, os dinossauros icônicos sofreram em Jurassic World. Vários dinossauros foram muito desrespeitados. Ia ser muito chato, ainda bem que ficou descartado mesmo. Essa cena que a Corytossauro ia aparecer depois de muito tempo. Ia ser uma cena dela, cara, literalmente queimando. O Colin, acho que ele tava com raiva. O cadáver do Dino Chucho aparece nesse filme, mas também ele ia ter uma cena também nesse filme. Só que eles descartaram. O Dilophosauro também ia aparecer nesse filme, mas descartaram, né? Que bom que ele vai ter um rebirth, né? Isso que é bom. E o Ankylosaurus também foi descartado. Era mais um dino que ia aparecer naquela cena do vulcão. E esse aqui é bem icônico, né? Quase todo mundo sabe que ele foi descartado do filme, que é o Gigantossauro. Sim, ele ia aparecer numa cena que ele tá atrás da Claire e do Frank dentro da girosfera. E foi descartado, mas anos seguintes ele foi o antagonista de Dominion, né? Então é muito doido para pensar que o Gigantossauro já tava nos planos para aparecer ao vivo e cores na franquia, vai fazer um bom tempo. Que faz sentido ele já ter aparecido, né? Ele já tava o nome do Gigantossauro já estava sendo mencionado. Não, exemplo, a Indominus tem o DNA dele, né? Então o Gigantossauro foi descartado do filme. Vamos ser francos, cara, ia ser legal, velho. Ia ser legal ele aparecer e, sei lá, acho que esse filme também não tem tantos Apex, né? Só a Rex ali que domina ali os Apex nesse filme. Ia ser bom ver o Gigantossauro, que aí já dá pra dar outro gancho a domínio, mas eles descartaram o Gigantossauro, infelizmente. E também a Maiasauro ia aparecer nesse filme. Naquela cena lá, que ia ser uma cena também nova, que ia ser uma cena que eles estavam tipo em cima de um trator e a Maiasauro aparece lá atrás deles. Que, como vocês podem ver nessas artes conceituais, essas artes conceituais são muito bizarras, cara. É muito pesado a ver. Eles queriam realmente que a cena do vulcão fosse muito pesada. Tipo, a cena final que a gente vê é uma cena triste, pesada. A do Brachiosauro eu nem preciso falar. Mas essa cena era pra ser tipo dark, tipo, a iluminação não ia ser saturadinha, colorida. Ia ser uma cena tipo bem escuro e dá pra ver tipo mais a fumaça do que os dinossauros. Eles estavam sim com esses planos, só que eles descartaram pra ficar um pouco mais family friend. E a Maiasauro ia aparecer nesse caos todo, infelizmente descartado. Pachyrhinosauro também é um exemplo, tem algumas artes conceituais. O Espinossauro foi descartado do filme. Que novidade de ser descartado da franquia. Só que o mais doido pra parar pra pensar é que esse espinossauro não ia ser qualquer espinossauro. Ia ser o mesmo espinossauro do Jurassic Park 3. Sim, literalmente o mesmo espinossauro do Jurassic Park 3. E ele ia caçar também os personagens na água, né? Era uma das cenas que eles tinham ideia. E também ia ter uma cena que ele ia ter uma revanche, se é assim que eu posso dizer. E ele ia batalhar com a Rex. Aí não sabe quem ia sair ganhando nessa, mas eu acho que provavelmente ia ser a Rex, porque também o Espino tava nos planos para morrer nessa cena. Ele ia morrer de acordo lá com alguns rumores lá. Ele ia morrer também nessa cena que ele tá indo atrás da Claire e do Frank. Ia cair uma pedra na cabeça dele e ele ia morrer. E esse era o plano do Colin. Trazer o espinossauro do Jurassic Park 3 depois de tanto tempo na franquia, ele ia morrer. Literalmente na cena do vulcão. Por isso que eu falo, graças a Deus essas cenas foram descartadas, porque o Colin ia desrespeitar muito. Cara, ele ia desrespeitar o Corytossauro e também o Espinossauro. E sim, o Espino tava nos planos para aparecer e em específico morrer. De duas formas diferentes, ou pra Rex ou pra uma pedra que é na cabeça dele. E amém, graças a Deus que foi descartado. Mas é muito doido para pensar que ia ser o mesmo Espino do Jurassic Park 3 e possivelmente ele ia ter o fim dele ali cravado, porque ninguém sabe até hoje se ele tá vivo ou morto. Eu ainda acho que o Espino tá vivo, cara. Olha a Rex aí, desde 93, antes, né? Viva. Não sei se ela vai estar viva em Rebirth, mas é claro que eu ainda acredito que o Espino ainda tá vivo. E eu fico feliz que essa cena foi descartada, no fundo do meu coração. O Pteranodon era um dos dinos que ia aparecer nesse filme, que era um dino inédito. Tem até um CGI dele, 3D, que tá aparecendo na tela. Sim, é oficial isso aí, é do próprio filme. E ele ia aparecer também fugindo do vulcão. E cara, interessante esse dino. Interessante, só que levou um chato sumiço, né? Mais um que levou um chato sumiço e ninguém conhece até hoje. Não sei se alguém conhece, comenta aí nos comentários se conhece esse dino. Enfim, gente, agora vamos falar dele.
do filme um dos filmes mais polêmicos da franquia, lá de Jurassic Park 3. É incrível como o número 3 na franquia é polêmico, que é Domínio. Cara, vamos ser flexos. Sempre a gente tem que opinar aqui. Domínio é um caso à parte, cara, porque é um filme que a gente ficou muito hypado. E eu não sei se isso prejudicou a nossa experiência, porque o filme não entregou nada, acho que nem 10% daquilo que a gente tava esperando. E deu o que deu, é um filme polêmico, foi massacrado pela crítica, mas mesmo assim foi um sucesso, 1 bilhão de bilheteria. Isso é um fato, a gente não pode tirar esse feito de Domínio, que já era de se imaginar. Todos os Jurassic Worlds têm 1 bilhão, ele não ia ser diferente. E com certeza o Rebirth também vai ter 1 bilhão. O primeiro que a gente pode falar que é um dos mais icônicos, e quase todo mundo tá ligado disso aí que foi descartado, é o Deinônico. Sim, a gente já tem uma cena do Deinônico. Aquela cena que o Owen tá fugindo dos Velociraptors, não ia ser os Velociraptors na ideia inicial. Nos primeiros planos ia ser o Deinônico. Como vocês podem ver nessas artes aí bem legais. Pra ser sincero, muito legal essas artes. Tá bem bonita. E sim, esses dinossauros eram os Deinônicos. E a gente pode ver que a coloração deles ia ser bem legal. E aí, vocês iam preferir o Deinônico ou os Atrociraptors? Olhando hoje em dia, eu prefiro o Atrociraptor, porque é um dos raptores tá virando uns raptores icônicos na franquia, e até hoje eles estão de pé aí na franquia, mais nas séries, né, mais em Teoria do Caos. Vamos ver se eles vão ter uma chance de Rebirth, mas no lugar deles é pra ser o Deinônico. E cara, vamos ser francos, eu prefiro os Atrociraptor. Comentem nos comentários qual que vocês preferiam. E um dino que foi também descartado, que é pra ser junto com os Gallimimus, é o Marmechassauro. Sim, a gente ia ter a volta desse dinossauro que teve uma cena só na franquia, e foi uma cena o suficiente para ser icônico, que é aquela cena que o cara passa por baixo do Marmechassauro de moto. Cara, eu pirava nessa cena quando eu era criança. É uma cena muito icônica. Isso é um fato, é muito marcante aquela cena. Descartaram, olha que novidade. E descartaram o Marmechassauro, que ia ser muito legal de se ver ele de volta na franquia, muito legal mesmo, pessoal. Esse é um dos saurópodes mais principais desse filme, ao lado do Apatosaurus, só que foi descartado. O Microraptor ia aparecer também, tava nos planos pro Microraptor aparecer, e era ele que ia ficar no lugar do Moros. A gente pode ver, era ele que ia tirar lá os bichinhos, né, escovar os dentes do Gigantossauro. Não era para ser o Moros, e sim ele, Microraptor. E não tenho o que falar isso. Esse aí foi uma perda total. Só isso. O Paxaphalossauro tava nos planos para aparecer nesse filme. É incrível que depois de The Lost World, o Paxaphalossauro sempre foi descartado. Ele foi descartado de Jurassic Park 3, como eu já disse no outro vídeo. Ele aparece por uma cena, acho que de 7 segundos em Jurassic World 1. Como a gente pode ver nessa arte, eu vou tentar dar um zoom aí. Ele aparece bem lá no fundo. Essa é uma cena que ele aparece junto com os Brachiosauros. E descartaram o Paxaphalossauro. Eu não sei se a Universal prefere o Xismoloch, eu acho que é nítido isso, cara. Na moral, eu preferi o Paxaphalossauro. E vocês comentem aí nos comentários, eu gosto mais do Paxaphalossauro por esse mais icônico e mais ameaçador, se é assim que eu posso dizer, que o Xismoloch. O Pachyrhinosauro ia aparecer naquela cena lá do Vale da Biosyn. Sim, a gente já tem o Pachyrhino, tem até umas artes aí, que é meio que uma Lost Media, mas o pessoal não encontrou direito. Mas não tem uma imagem tipo 100% caprichadinha. Mas sim, o Pachyrhinosauro ia aparecer nesse filme. E descartaram. Novidade: o Suchomimus não ia fazer a sua estreia em Teoria do Caos. Ele já ia fazer um bom tempo na franquia. E ia ser em Domínio também, junto com o Touro. Sim, 2 dinos que foram descartados: Suchomimus e Touro. Infelizmente, mas ambos vingaram, né, vamos dizer assim, nas suas séries. Apesar de Acampamento Jurássico ter lançado antes que Domínio, ele ia aparecer também em Domínio, mas vamos ser francos, deixa o Touro lá em Acampamento Jurássico, que ele fez o papel dele, e deixa o Suchomimus também. Não fez tanta falta assim não, mas ele ia fazer sua estreia. Ia ser bem doido ver o Touro em Domínio. Mas no lugar do Touro ficou o Carnotauro Demo, que também não fedeu nem cheirou nesse filme. Então eu acho que o Touro ia ter esse papel também. Cara, os dinossauros não são aproveitados nesse filme, só que descartado. E também, deixando aqui o melhor pro final, também foi descartado o Espinossauro. Olha que novidade, pessoal. Sério, eu tô surpreso. De novo o Espinossauro, olha aí, Colin. De novo você, cara, descartando
o espinossauro... Por isso que eu falei, gente, foi bom o Colin ter saído. Porque quando ele saiu, o espinossauro voltou pra franquia. É uma teoria que eu tenho. Ele não gostava do espino, cara. Isso é um fato. Sim, a gente já teve o espinossauro nesse filme. E, cara, ele ia basicamente ficar no lugar do Terizinossauro. Era ele que ia ser... A batalha final ia ser a Rex, Espino e Gigantossauro. No lugar do Terizino ia ficar o Espino. E ia ser o mesmo Espino do Jurassic Park 3. Era um dos planos. Cara, eu fico sem palavras. Eu acho que só se ele aparecesse, cara, Dominion não ia ser um filme que é massacrado até hoje. Pra ser francos. Eu acho que ele ia ser a salvação do filme não ser massacrado até hoje. Ele ia ser sim a salvação. E infelizmente descartaram o Espino dessa batalha final e colocaram o Terizino. Cara, não, eu não tenho nada com o Terizinossauro. É um dinossauro incrível, icônico. Virou um dinossauro icônico. Já era super popular antes de Dominion. É muito bom. Mas eu prefiro 1000 vezes o espinossauro no lugar dele, cara. 1000 vezes, não tem nem comparação. Aí descartaram o Espino. Cara, eu fico sem palavras. Ele ia salvar, ele ia ser a salvação da pátria desse filme, pra ele não ser completamente um lixo. E sim, o espinossauro foi descartado. E é uma pena. Esse aqui foi o vídeo, pessoal. Eu citei só alguns dinossauros e o vídeo já teve essa duração. Imagina se eu tivesse mencionado todos. Muitos dinossauros que foram descartados. Mas não ia fazer sentido eu falar de todos, porque como eu já disse, alguns que não apareceram em um filme, apareceu no outro. Entendeu? Tipo o Giga não apareceu, mas depois ele apareceu em Domínio. O Brachiosauro não apareceu, mas depois ele apareceu em Fallen Kingdom. Sacou o que eu quis dizer? Então não ia fazer sentido eu falar de todos. Eu só falei dos que eu, cara, achei que ia ser mais impactante no filme. E é muito nítido. O espinossauro foi humilhado na franquia. E é isso, não só ele, assim como outros dinossauros que levaram um chá de sumiço. Coritossauro, Plesiosauro, entre outros dinossauros. Comentem aí nos comentários qual o dinossauro dessa lista você queria mais ver nesse filme. E infelizmente é só lamentar, pessoal. A gente nunca vai ver alguns dinossauros que foram descartados. E pelo menos a gente vai ver o espinão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou deixar a fonte aí na descrição caso vocês querem ver mais dinossauros que foram descartados. Eu preciso dizer que até a próxima. Falou!